Olá a todos. O herdeiro da prestigiada indústria culinária encontrou um chefe desconhecido nas montanhas e florestas remotas. Originalmente pretendia usar todos os truques para salvar a receita, mas acidentalmente pisou no jardim de repolho do inimigo. O chefe se aproximou, segurando uma foice, e puxou o herdeiro instável para o lado, apenas para proteger sua riqueza. Bao Mo é o segundo filho de um importante grupo alimentício coreano. Sua mãe é a presidente do mundo culinário. O que a deixou mais irritada foi o fato de o restaurante de motocicletas não estar equipado com uma estrela Michelin. Ela confiou essa responsabilidade aos seus dois filhos, considerando-a como um critério para herdar o grupo. Para ganhar o direito de herdar, os dois irmãos competiram entre si. Bao Mo foi decisivo e frio quando ouviu o secretário dizer que não poderia comprar uma loja de abalone grelhado. Porque o dono do salão é extremamente teimoso, não aceitando nenhuma condição. Bao Mo criticou o secretário por ser inútil e foi até a loja de abalone grelhado. Ele estacionou o carro bem onde o cliente estava esperando. Então ele deu ao chefe algumas fotos na frente de todos, divulgando seu comportamento de jogo ilegal. Ele ameaçou, se o chefe não quisesse que seu parceiro ou familiar soubessem sobre este negócio ilegal. Então aceita a aquisição e entrega a receita para ele. Anteriormente, Dakui também usou o mesmo truque, roubando inúmeros restaurantes, grandes e pequenos, apenas para se apropriar de receitas. Ele também alertou os chefes em sua rede de restaurantes. Ele ocultou todas as receitas mais famosas da Coreia. O chefe só precisa segui-la, garantindo a cor, o aroma e o sabor completos. O novo menu da temporada está prestes a ser lançado. Ele pediu ao chefe para completar o prato principal, fatias de cogumelos grelhadas perfeitamente. Tome isso como uma arma para ganhar 3 estrelas Michelin. O chefe ficou chocado ao estudar com todo o seu coração e, finalmente, o deixou satisfeito. Bao Mo anunciou imediatamente, amanhã o menu será anunciado conforme planejado. Não importa o que aconteça, você tem que ganhar 3 estrelas. Mas neste momento, o secretário veio relatar, havia outro restaurante na internet. Há também uma fatia de cogumelo grelhado popular no menu. A comida que eles fizeram era quase idêntica à deles. O secretário acha que a racionalidade do restaurante é única, em seguida, há um movimento. Portanto, o lançamento do menu deve ser adiado. Dakui não está comprometido em admitir a derrota. Ele ordenou para manter todos os ingredientes em estado pronto. Ele pessoalmente vai lidar com a outra parte, pegar a receita deles. Dakui dirige para Cheonju. Ele pensou que o restaurante era um lugar luxuoso e profissional. Mas depois de seguir a navegação sinuosa por um tempo, ele apenas encontrou um restaurante localizado em um beco remoto. O restaurante se chamava Janes. O rosto dele estava cinza, e não havia decoração. Ele pensou que tinha vindo ao lugar errado, mas por curiosidade, ele ainda entrou. Não havia uma sombra de uma pessoa lá dentro. Depois de procurar por toda parte, ele encontrou uma figura ocupada na horta atrás. Ele entrou para servir vegetais e perguntou ao dono onde ele estava. A pessoa o viu pisando no repolho. Segurando a foice na mão, ele se aproximou passo a passo. Dakui recua continuamente devido à perda de equilíbrio ao cair para trás. No momento crítico, a outra pessoa prontamente estendeu a mão e o puxou de volta. Mas então ele usou a força para empurrá-lo para cair no terreno aberto. Então cuidadosamente reconstruir a planta de repolho que foi pisoteada por ele. Ele protestou com raiva. Apenas por causa de uma planta de repolho, a garota o empurrou impiedosamente para baixo. Ela não disse uma palavra e foi direto para a cozinha movimentada. Nesse momento, ele percebeu que a pessoa na frente dele era o dono do restaurante. Ele pensou que o dono era uma tia de meia-idade. Um segundo depois, ela tirou a tampa da garrafa para revelar a vibração real. Ele mereceu porque na frente dele estava uma garota jovem e bonita. Dakui tenta se forçar a sair do choque. Ele estendeu uma foto de uma fatia de cogumelo grelhado resistente, pedindo a ela para fazer uma porção para ele. O dono de Cheonju enfatizou que este prato é chamado de tradição de queimar neve. E que não há ingredientes suficientes agora. Dakui imediatamente perguntou quais ingredientes ele precisava. Ele iria comprá-lo imediatamente. Cheonju disse que precisava de carne, mas carne. E que tinha que ser uma vaca criada pelo SR no local de corrida B. Dakui usa poder monetário para comprar nádegas de carne no mercado. Táticas lançam redes largas pegam muitos peixes. Enquanto ele estava no mercado, Cheonju foi correr o galinheiro para comprar ovos. O dono correu impotente e disse: sua esposa está doente, então ela não pode vendê-lo porque as galinhas só obedecem a cada uma de suas esposas. Qualquer outra pessoa que entrar será expulsa pela picada do saco de pó. Cheonju ignorou o dono que correu tensamente e invadiu ferozmente o galinheiro. A galinha é feroz, ela é ainda mais feroz do que a galinha.
No final, ela aterrorizou as galinhas e levou uma cesta de ovos para levar para casa. Assim que ele chegou à loja, Xianju viu que a porta frita estava cheia de papéis exigindo aluguel, água e dinheiro de galinha. Todas as contas. Ela rasgou furiosamente todas as contas e as colocou na boca para comer. Ao mesmo tempo, aquele ato estranho foi flagrado pelo Duckweed que acabava de se virar. Duckweed colocou a pilha de carne que ela tinha acabado de comprar na frente dela. E deixei-a escolher por si mesma. Ela abriu uma caixa de itens em uma série e experimentou um pedaço. Confirmou que apenas esta caixa é a carne que ela precisa. Mas as nádegas de carne sozinhas não são suficientes para escolher o cogumelo de veludo mais fresco. Xianju imediatamente levou o Duckweed para a montanha. Quando o Duckweed estava tão cansado que não conseguia respirar, ele ficou animado quando viu um cogumelo de veludo na frente dele. Xianju diz a ele que este cogumelo não está maduro o suficiente. E é muito cedo para derrubá-lo agora. Logo depois, Xianju. Ela cuidadosamente levantou, protegeu completamente e não prestou atenção. Então ela pisou na perna dela, escorregou e caiu para trás. Felizmente, o Duckweed a pegou a tempo. Caso contrário, teria havido um grande acidente. De volta ao restaurante, Xianju começa a preparar o prato sequencialmente. Biomu observou todo o processo. Ele descobriu desde os ingredientes até o método de cozimento. São completamente diferentes das fatias de cogumelos grelhados em seu restaurante. Quando Xianju trouxe o prato completo na frente dele, ele tinha acabado de comer uma mordida. As papilas gustativas foram imediatamente levadas ao auge da fumaça. Ele tinha certeza de que nunca tinha comido nada tão delicioso. Ele não só comeu a carne principal limpa, mas ele também não poupou o molho. Depois de comer, ele imediatamente se propôs a comprar o restaurante. Vendo Xianju recusar, ele mudou suas táticas, dizendo que ele poderia investir ajudando o restaurante a crescer e crescer. Enquanto Xianju estiver disposta a compartilhar a receita, não importa a forma que tome, Xianju se recusa. Porque ela viu que ele era apenas uma pessoa que veio para o lucro. Um empresário que não entende nada sobre comida. Eu não entendo quanto o entusiasmo e a sinceridade por trás de um prato são preciosos. Ele não entendeu nada. Biomu retrucou, Xianju sempre bajulava com seu coração. Mas no final, não houve lucro. Ela não conseguia segurar o lugar onde tinha colocado todo o seu coração. Após a briga, o Duckweed saiu de mãos vazias. Nesse momento, Xianju foi solicitada pelo proprietário a pedir aluguel. E o proprietário deu a ela um prazo de 1 mês. Se ainda estiver atrasado, a casa será recuperada. Xianju caiu em um dilema. Ela se lembrou do que disse. Forçar a admitir que ele é bom em cozinhar, mas não em gestão. Quando Xianju tem dificuldades, a situação de Duckweed não é melhor. No caminho de volta, ele recebeu um telefonema de sua secretária. O secretário disse a ele para assistir ao noticiário. Duckweed abriu o noticiário, a mídia estava reportando. O dono da loja de abalone grelhado que ele comprou uma vez deixou uma nota de suicídio, denunciando o restaurante por ocupar as instalações e ameaçá-lo. Infelizmente, o chefe não corre perigo e está sendo tratado no hospital. Duckweed foi imediatamente para o hospital. Ele estava preparado para se ajoelhar para se desculpar, implorando por perdão. Mas quando ele entrou no quarto do hospital, ouviu o chefe fazendo um telefonema. Ele riu e disse à pessoa do outro lado que ele só tinha tomado algumas vitaminas. O dinheiro foi suficiente, graças a agradecer ao diretor executivo. Ele imediatamente percebeu que o diretor a quem ele estava se referindo era seu irmão. Ele ficou chocado ao perceber que seu irmão tinha usado truques desprezíveis para prejudicá-lo. Ele imediatamente ligou para sua mãe e explicou que era completamente inocente. Infelizmente, sua mãe só olhou para os resultados, não para o processo. Os problemas que ele causou fizeram com que o preço das ações da empresa caísse. Após uma votação dos acionistas, eles decidiram destituí-lo do cargo de diretor. O restaurante que ele estava administrando também foi entregue ao seu irmão para assumir o controle. Ele refletiu sobre sua situação. Mas sua mãe o aconselhou a aproveitar esta oportunidade para pensar sobre o que ele poderia fazer. A agenda é um teste de habilidade real. Biomu mais uma vez voltou ao restaurante de Dongguan. Ele confiantemente acendeu um cigarro, posou elegantemente, e posou na frente de Xianju. Quem teria pensado que Xianju imediatamente arrancou o cigarro de sua boca e bateu no chão. Ordenou que ele pegasse o cigarro, mas Biomu investigou que Xianju devia uma quantia de dinheiro. Ele ofereceu um contrato de compra com a condição de que ajudaria ela a pagar a dívida. Convencido Xianju a entregar o restaurante para ele. Xianju assinará 2 contratos seguidos, resolutamente não cooperando com Duckweed. Biomu não desistiu,
colocando uma série de contratos na frente dela, dando-lhe a liberdade de escolher. Como o Duckweed continuou grudado na corda de coco, Jeonju decisivamente fez uma condição. Contanto que ela concorda em ser uma funcionária em seu restaurante, ela considerará aceitar o investimento. Para recuperar segredos de cozinha e reviver uma carreira. Duckweed não hesitou em aceitar essa condição. Os dois assinaram o acordo, Jeonju estava encarregada da comida e Byomu estava encarregado da administração. Os dois não interferiram na decisão um do outro. No dia seguinte, ela vê Jeonju secretamente fazendo um acordo com um homem. Ele pensou que os dois estavam fazendo coisas obscuras, quem diria que o que estava nas mãos de Jeonju era pimenta em pó. O homem pediu que ela pagasse integralmente de uma vez, mas Jeonju não tinha condições. As duas negociações falharam e Jeonju foi forçada a desistir da pimenta em pó. Ela estava tão de coração partido que ficou chorando em seu quarto. É um pó de pimenta raro de excelente qualidade. Byomu aproveitou a oportunidade para lembrá-la de que ela sempre tentava escolher ingredientes de alta qualidade. Custos excessivos são a principal razão pela qual os restaurantes não são lucrativos, podem ser substituídos por materiais de menor preço. Mas Jeonju se recusou firmemente a usar substitutos baratos para preservar o sabor e a qualidade da comida. A fim de obter rapidamente a receita de Jeonju, Byomu espalhou a desculpa de recrutar pessoas que querem trazer seu chefe para o restaurante. Ele indicou seu escolhido para Jeonju. Inesperadamente, Jeonju trouxe uma pessoa de fora. Anunciando que ele havia escolhido um novo funcionário, essa pessoa costumava trabalhar em uma loja de sopa de broto de feijão por 15 anos. De fazer carros ou lavar pratos, cuidando de todo o trabalho na cozinha, ele é um assistente eficaz. O plano do Duckweed foi quebrado, e ele olhou para a nova pessoa chamada Mion com um olhar desagradável. Mas se você não sabe como olhar para o rosto de outras pessoas, tudo bem, apenas me chame de irmã. Byomu não pôde deixar de sorrir e chamá-la. Sem se intimidar, ele culpou Jeonju por agir arbitrariamente. Recusando-se a recrutar o talentoso chefe apresentado por ele, escolher alguém que olha para você não é tão valioso quanto suas sobrancelhas. Jeonju retrucou que ele trabalhou como gerente de restaurante, mas ele não contribuiu com nada, não qualificado para criticá-la. Tocado pelo narcisismo, ele anunciou que iria para uma grande fábrica amanhã, expandindo o número de mesas e cadeiras do restaurante. Assim que falou, descobriu que seu cartão de crédito estava congelado e o carro também foi confiscado pela empresa. Originalmente planejado para ficar em um hotel 5 estrelas, ele finalmente teve que vender o terno que estava vestindo em troca de uma acomodação temporária em uma pequena casa de mercado. Ele não queria ser desprezado por Jeonju, então ele prometeu comprar uma nova mesa, então ele tinha que fazê-lo. Não havia outra maneira. Ele rangeu os dentes e penhorou seu relógio caro. Então ele mostrou suas conquistas para Jeonju e Myung, perguntando como estava a mesa. Mas Jeonju não é muito interessante para impressionar e provar sua capacidade. Byo chamou seus amigos íntimos ou irmãos para chamar seus discípulos, convidando-os ao restaurante para experimentá-lo. Mas todos sabiam que ele estava precisando, então todos usaram desculpas para recusar. Apenas um amigo fez um treinador, pediu-lhe para enviar algumas fotos do prato, para ajudar a promovê-lo nas redes sociais. Byo ficou muito feliz, apressadamente pediu a Jeonju para fazer uma porção de arroz misturado com gelo quente e pegar mais alguns pratos bonitos para tirar fotos. Mas Jeonju acha que este prato deve ser comido quente para ser delicioso, não querendo desperdiçá-lo apenas para tirar fotos. Os dois discordaram e começaram a discutir. Myung-shi ignorou a discussão deles, fez panquecas de kimchi atentamente e, descuidadamente, derramou a tigela de kimchi. Kimchi em todo o país e aquele que estava por toda a mesa, olhando para a mesa comprada com um relógio fino ficando sujo. Byo, que já estava chateado por causa da discussão com Jeonju, imediatamente ficou com raiva. Ele repreendeu ruidosamente o câncer de tentáculo, dizendo que ela nem sempre seguia suas ordens. Então ele culpou Jeonju por se recusar a aceitar um chefe que se formou na Academia de Belas Artes, recusando-se a aceitar a promoção do treinador. O restaurante está em ruínas como agora por causa da arrogância de Jeonju. Duckweed saiu furioso, o tio reinou em frente à loja de vegetais. Dois gentis donos de lojas de vegetais e açougues o convidaram para beber. Ele confidenciou que Jeonju é protetora, se recusa a mudar e não sabe improvisar com flexibilidade. Os dois chefes admitem que Jeonju é excêntrica e teimosa, mas suas habilidades culinárias são impecáveis. Muitas pessoas nem sabem que o restaurante existe, mas quem sabe, com certeza voltará com seus filhos. Indiscutivelmente, é um ótimo restaurante escondido. As duas pessoas o encorajaram a dizer que, se ele quisesse que o restaurante se desenvolvesse, ele precisava de alguém como ele. Jeonju também entende que saber que o que ele faz não é em vão. Sob o encorajamento deles, ele levou o presente do dono da loja de vegetais de volta ao restaurante. Vendo que a mesa que acabara de ser suja tinha sido limpa, o terceiro balcão também exibia um belo conjunto de pratos.
Jeonju terminou o arroz misturado com o pote de pedra. Os macarrão só deixaram o bolo duplo de kimchi para ele. Além disso, Jeonju também comprou uma roupa nova para ele. Diga a ele para vestir roupas esportivas velhas que ele pegou do proprietário. Byom aceitou a perda de Jeonju e, ao mesmo tempo, deu a ela o presente que acabara de receber. Jeonju ficou radiante ao ver que era o pó de pimenta que ela tanto desejava há muito tempo. Ela imediatamente conquistou a capacidade de comunicação do Dakwid. Naquela época, o dono da loja de vegetais e carne levou as pessoas para experimentar. Na primeira vez que o restaurante ficou cheio, Jeonju estava tão ocupada que não conseguia descansar as mãos. E o conflito entre ela e Dakwid desapareceu gradualmente enquanto os dois uniam forças para se esforçar. Quando o último grupo de convidados saiu, as 3 pessoas cansadas se sentaram e desmaiaram para comemorar o restaurante lotado. Jeonju convida os outros 2 para beber um drink. Mas, no momento em que os 3 estavam prestes a sair, um carro entrou na floresta bem na frente deles. Um homem saiu do carro, sempre repreendendo Jeonju por perder seu funcionário. Aconteceu que essa pessoa era o tio caloroso do dono do restaurante de sopa de broto de feijão. Nudo Ng Sayan só trabalha lá há 15 anos e acabou de deixar o emprego. Ele foi repreendido e esbofeteado por seu pai, ordenando a todo custo para trazer o macarrão de volta. O homem caloroso agarrou o macarrão em sua mão e apontou para puxá-la para longe. Dakwid imediatamente o afastou e o expulsou. Os 3 esvaziaram confortavelmente suas xícaras alegremente, e logo todos estavam bêbados. Jeonju amarrou o cabelo ordenadamente para evitar que se enroscasse quando ela cobrisse seu copo. Dakwid foi atraído por seu rosto descarregando e não pôde deixar de olhar para seus lábios. Quando o ar começou a ficar sombrio, Dakwid recebeu uma notícia. Ele ficou tocado ao ver que o chefe de cozinha de seu restaurante havia se juntado a seu irmão. Ele ligou para o chefe de cozinha, mas ninguém atendeu o telefone. O irmão Tien enviou uma mensagem de voz, repreendendo-o por ser uma pessoa benevolente. Ouvindo isso, Jeonju pensou que ele estava falando com sua namorada. Mas o segundo depois ela o ouviu gritando. Ele definitivamente roubaria todas as receitas aqui para derrotar todos aqueles que se atreverem a se opor a ele. Ela não entendeu o que o Dakwid estava dizendo. Naquele momento, o homem caloroso veio para causar uma luta, forçando-o a devolver o tratamento tátil a ele. Dakwid ouviu o som e correu a tempo de aliviar Jeonju. Jeonju viu os 2 como estudantes do ensino médio lutando, puxando o cabelo um do outro. Ela imediatamente agarrou a mão do homem caloroso, puxando e empurrando um por um, fazendo com que a outra parte caísse no chão. Dakwid ordenha as pessoas por causa da força inacreditável de Jeonju. Jeonju se aproximou, perguntando o que ele quis dizer com o que acabara de dizer. Mas ele não teve tempo para responder. Jeonju especulou consigo mesma. Dakwid deve ter tido sua namorada roubada por seu irmão. Então ele veio aqui para esquecer suas tristezas. Dakwid escondeu suas verdadeiras intenções e quase concordou com a cabeça. Ele estava realmente procurando um lugar para se curar, mas não porque foi roubado de sua namorada. Jeonju pensou que ele estava com medo de admitir isso na frente dele. Então ele simpatizou ainda mais com sua situação. O príncipe se recusou a ceder à ameaça. O que definitivamente faria com que seu restaurante fechasse. No dia seguinte, quando os 3 estavam ocupados no restaurante. De repente, o proprietário trouxe o novo inquilino para ver as instalações. Jeonju e Byom afirmaram que o restaurante estava funcionando bem, sem intenção de devolver as instalações. O proprietário disse que a cidade toda estava esquentando, dizendo que o restaurante deles estava indo à falência. Ambos suspeitaram que era um boato espalhado pelo príncipe. Eles imediatamente tiraram seus aventais. E imediatamente os levaram para encontrá-lo para fazer um cálculo. Mas quando encontrou a pessoa, Jeonju hesitou porque não havia evidências. Ela pensou que não deveria fazer um grande negócio. Mas ela insistiu que foi o príncipe quem deu. Mas a outra parte se recusou a voar. E ele estava tão zangado que quase fez um movimento. Felizmente, Jeonju parou a tempo. E ela tentou manter a calma para conversar. Inesperadamente, naquele momento, Myung ajudou a ligar, informando-a de que o restaurante acabara de ser denunciado. Os 2 correram apressadamente de volta para o restaurante. A Força de Proteção contra Incêndio disse que alguém os denunciou por violar as normas de segurança. Logo após responder à inspeção de prevenção de incêndios, os funcionários do governo vieram novamente, dizendo que alguém os acusou de não ter um certificado de higiene. Jeonju imediatamente pegou o certificado e bateu-o diretamente na mesa de exame. Nesse momento, outro oficial encontrou um saco de chili em pó na cozinha. O manual de operação do restaurante estipula que apenas ingredientes domésticos coreanos podem ser usados. Mas este saco de chili em pó é de origem estrangeira. Jeonju e Baimo explicaram que eles só trouxeram para casa para testar o sabor. E nunca o tinham usado.
Mas os funcionários ainda seguiram os regulamentos e fizeram um registro de sanções. De acordo com o artigo 7, Jeonju é obrigado a pagar a multa no prazo. Antes de ir pagar a penalidade, Jeonju não se esqueceu de dizer a Baimo para não causar problemas. Mas Baimo, com raiva, acusou a garagem ilegal do Príncipe do Pó, fazendo com que a garagem fosse selada. O príncipe estava com raiva, dirigindo um supercarro em frente ao restaurante. Baimo se recusou a desistir. Pegou seu caminhão emprestado para vender vegetais e bloqueou bem em frente ao restaurante do inimigo. Quando Jeonju retorna, Lian atira em Baimo e se comporta de forma infantil, fazendo com que o restaurante não consiga pegar clientes. Os materiais de preparação também estão prestes a estragar. Ela o culpa por apenas se preocupar com a escória no rosto sujo, não pensando realmente no restaurante. Bai Público foi severamente danificado, passando e deitando na cama. Ele prometeu a si mesmo que não se envolveria mais nos assuntos de Jeonju. Assim que o pensamento surgiu, ele recebeu uma ligação de My Cancer Treatment, dizendo-lhe que Jeonju vai buscar molho de soja amanhã de manhã. O restaurante precisava de interação, mas não conseguiu contactar o dono do forno de molho de soja. Meu tratamento de câncer é definitivamente causado pelo príncipe em pó. Pensando que talvez eles não devessem entrar em guerra com o inimigo. Só desejo problemas ao corpo. Embora sua boca estivesse dura, Baimo ainda foi silenciosamente para a estação de ônibus mais cedo, para ir ao forno de molho de soja com Jeonju. No caminho, vi Jeonju acenando com sono. Baimo sentou-se silenciosamente ao lado dela para que ela encostasse a cabeça no ombro dela. Quando chegaram, descobriram que não era o príncipe quem estava dificultando. Foi porque o dono do forno de molho de soja caiu e teve dores nas costas. Então ele teve que manter o molho de soja na cama, para obter o número necessário. Jeonju e Baimo pediram permissão ao proprietário e então fizeram eles mesmos. Enquanto trabalhava, Baimo ficou fascinado pelo olhar atencioso de Jeonju, constantemente espiando para ela sem tirar os olhos dela. No caminho de volta depois de pegar o molho de soja, de repente choveu forte. Baimo puxou apressadamente Jeonju para correr para uma cabine telefônica na beira da estrada para se proteger da chuva. Vendo a água da chuva espirrando nele, Jeonju reflexivamente o puxou para mais perto dela. A distância entre os dois de repente ficou muito próxima. O coração de Baimo batia forte e ele não conseguia tirar os olhos de Jeonju. A atmosfera ambígua foi quebrada pelo som do telefone tocando. Ao ouvir a notícia de que o restaurante estava em chamas, os dois correram de volta apressadamente. Miss Mai disse que o vidro em frente ao restaurante foi quebrado. A polícia suspeita que alguém ateou fogo deliberadamente. Mas como não há câmaras na área remota, a investigação do perpetrador levará tempo. Miss Mai Wen-G estava emocional e suspeitava que o príncipe do pó era o culpado. Jeonju e Baimo imediatamente foram questionar o príncipe da massa, enfrentando a acusação. O príncipe negou firmemente o crime, e Jeonju pegou seu telefone para chamar a polícia. Miss Mai também entrou correndo, dizendo que um vizinho viu perambulando em frente ao restaurante. O príncipe estava prestes a continuar discutindo, mas de repente se lembrou da cena em que estava bêbado na noite passada. Quebrou o vidro com uma pedra e entrou no restaurante com um isqueiro. Ele se ajoelhou em pânico e implorou, prometendo compensar todos os danos. Eu apenas imploro a Jeonju para não chamar a polícia. Jeonju não quer que o incidente se espalhe. Então ele pede que ele restaure o estado atual da cozinha. O príncipe trouxe ferramentas para serem reparadas, mas como ele viveu feliz desde a infância, ele não sabia como trabalhar, e quanto mais ele fazia, mais ele mentia. Apenas meu câncer estava com raiva, repreendendo-o por apenas brincar, fingindo e ameaçando os outros. É por isso que seu pai não confiou sua carreira à gestão. Essas palavras fizeram o príncipe sentir dor. Ele chorou quando era jovem, dizendo que também tinha um sonho quando era criança. Mas ele sempre foi repreendido por seu pai, disse a ele para não fazer aquelas coisas sem sentido. Então ele caiu e desistiu. Baimo o ouviu, como se visse sua própria sombra nele. Ele também foi imposto por sua mãe por um longo tempo, nunca foi reconhecido. Para ajudar o príncipe a recuperar o ânimo, Baimo pessoalmente ensinou cada coisa, explicando pacientemente passo a passo. Jeonju aplaudiu muito as ações de Baimo. Para recompensar a todos, ela foi para a cozinha para cozinhar macarrão de molho de soja preto ao estilo Coreia, sem tratar todo o grupo. Biomo olhou para o prato de macarrão gelatinoso e pareceu hesitante. Sob o incentivo do príncipe, ele relutantemente comeu um pedaço. Inesperadamente, ele não conseguia parar de comer, mais uma vez conquistado pelo talento culinário de Jeonju. Nesse momento, o dono da loja teve a gentileza de trazer uma notícia. Um concurso de food truck de 2 dias está prestes a acontecer,
com um prêmio de até 5 milhões de won. Se eles ganharem o primeiro prêmio, eles podem não apenas renovar o restaurante, mas também comprar novas mesas e cadeiras. É que você tem que se inscrever antes das 18 horas. Nesse momento, faltam apenas 15 minutos para expirar. O tempo é extremamente urgente. O príncipe, que era considerado um fardo, declarou eloquentemente que chegaria na hora certa. Porque ele era o mapa vivo desta área. Byom estava cético, mas ainda assim subiu em sua motocicleta. No caminho, o príncipe galopou tão rápido quanto o vento, cruzou o atalho. Abraçou o caranguejo duramente e até deslizou a roda. Finalmente, no ponto de inscrição exatamente às 6 horas. Ele parou a equipe que estava prestes a sair do trabalho. E a bolsa rapidamente terminou de preencher o formulário de inscrição, colocando-o sorrateiramente na caixa antes de ser descoberto. Os dois se coordenaram bem e felizmente retornaram. O príncipe estava feliz que ele finalmente tinha feito algo de sucesso. Quando ele pegou o isqueiro para pegar o cigarro, ele se lembrou da cena da noite passada. Apenas lembrando que ele invadiu o restaurante e pegou o isqueiro. Mas ele não conseguia se lembrar se ele tinha incendiado alguma coisa ou não. Nesse momento, ele ainda não sabia que a pessoa que realmente ateou fogo era outra pessoa. Retornando ao restaurante, Byom de repente encontrou o chefe que foi perdido por seu irmão. E então veio ao local novamente. Ele estava preocupado que a aparência do chefe fizesse Xian Zaga o suspeitar, revelando seu verdadeiro propósito. Ele apressadamente empurrou o chefe de cozinha para longe, mas foi infelizmente pego por Xian Zhao. Em resposta à pergunta de Xian Zhao, Bai Mo foi apressadamente informado de que o chefe era sua ex. Ele também fez uma aparição dura, fingindo ser decisivo com uma ex problemática. Ele elogiou um cara e até disse que comer com ela o deixava enjoado. E depois de falar ele gesticulou com os olhos. O chefe de cozinha entendeu o que Bai Mo queria dizer. E ela deliberadamente tornou as coisas difíceis para ele. Em frente a Xian Zhao perguntou: "Você conhece o verdadeiro rosto de Bai Mo?" Xian Zhao respondeu: "Eu não preciso que meu ex se incomode." O fato de Xian Zhao defendê-lo fez Bai Mo pensar infinitamente, incapaz de controlar suas emoções. À noite, ele se deitou na cama, relembrando a cena em que Xian Zhao o viu como um membro da família na frente do chefe. E a cena dos dois na chuva na beira da estrada. As notícias estrondosas o fizeram perceber que ele estava apaixonado por Xian Zhao. Mas Xian Zhao não sabia disso. Ela estava se concentrando em preparar comida para o festival de comida. Os dois vão comprar ingredientes juntos. O fluxo de pessoas está sempre se movendo. Caminhar e comer é uma característica do festival. Xian Zhao queria fazer algo que fosse fácil de segurar e fácil de comer. Mas caminhando no mercado por um longo tempo, ela ainda não pensou em nada específico. Bai Mo parecia insatisfeito quando ela recusou os frutos do mar de alta classe que ele sugeriu. Ele sentiu que se ele quisesse ser conveniente, por que não fazer um kimbap para ele? Suas palavras fizeram Xian Zhao ter uma ideia. E decidiu fazer um kimbap simples e funcional. Bai Mo sugere adicionar atum, ouriços do mar e outros ingredientes do solo vermelho. Mas Xian Zhao acha que essas são coisas inúteis e pomposas. Apenas fazer kimbap básico é o melhor. Ao mesmo tempo, SRA-1 foi até a área do festival para preparar food trucks. Ela viu o carro velho que o príncipe Shun Sung havia alugado temporariamente. Realmente não pode ser comparado com os carrinhos ao redor que são mal decorados. Ela estava preocupada que com um carro como este, seria difícil para eles chamarem a atenção. Assim que ele se retirou, o carro caiu e os dois limparam apressadamente, mantendo o caminhão basculante limpo e arrumado. Em breve, Xian Zhao e Bai Mo também trouxeram os ingredientes. Bai Mo visitou com entusiasmo o local do festival gastronômico. De repente descobriu sua própria empresa, Luxury Cave. É um novo patrocinador para participar. Ele foi procurar o responsável para discutir. O irmão apareceu de repente, alegando que o patrocínio do festival estava alinhado com a visão da empresa. Bai Mo sabia muito bem que seu irmão era aquele que nem queria sair de seu meio passo. Mas agora ele veio para uma cidade distante para patrocinar um festival gastronômico. Obviamente o objetivo era espremê-lo. Ele disse sarcasticamente ao irmão que, em vez de mirar nele, ele deveria aumentar o prêmio em dinheiro para a equipe do primeiro lugar. Sem desistir, o irmão aumentou imediatamente o bônus. 5 milhões e 1 para 1,000,0001. Antes de partir, também lhe disse que meu restaurante também participaria da competição. Se você quer ganhar, tem que se esforçar o dobro. Com certeza, Belmo viu a chefe de cozinha liderando toda a equipe de chefes para participar da competição. Até a secretária seguiu a chefe de cozinha de perto para ajudar.
A chefe de cozinha virá pessoalmente ao local da competição. Só porque ontem à noite Belmo insistiu que as habilidades culinárias de Jianzhu eram melhores que as dela. Ela estava determinada a ir alto e baixo hoje com Jianzhu. A equipe do oponente estava extremamente bem equipada profissionalmente. Havia muitas pessoas que ajudavam. Belmo ajudou com toda a sua força, usado para limpar seu cartão de crédito para comprar carne e ingredientes como alcaçuz, etc. Encontre todos os tipos de maneiras de fazer com que seus rolos de algas se destaquem. Os hóspedes no local depois de provar podem votar em seu restaurante favorito. A equipe com mais votos vencerá. O príncipe da massa viu que o carrinho de comida era diferente da longa fila e ninguém parava perto de seu carro. Belmo estava preocupado a ponto de entrar em pânico naquele momento. Um streamer que estava andando enquanto transmitia ao vivo chegou em frente ao food truck. Belmo aproveitou a oportunidade, inseriu no quadro para promovê-lo ao máximo. Ele também conseguiu convencer o streamer a comprar uma porção de rolinhos de arroz. O streamer tem um tamanco de bandeja delicioso sem parar, mas carrega essa promoção, muitas pessoas são atraídas por ela. Gradualmente, seus food trucks também tinham uma longa fila de pessoas. Quando a noite cai, a equipe de Jianzhu vendeu toda a comida, eles foram os primeiros veículos a concluir a tarefa e fazer barulho. Sua irmã cavou no pneu de seu carro e se abraçaram para comemorar. Belmo e Jianzhu também o encorajaram a se abraçarem, virando-se para o chefe de cozinha. Como demorava muito para fazer coxas de pato, os clientes começaram a perder a paciência, mudando para outros carros um após o outro. O chefe estava confuso como seda, e viu que Belmo estava sujo com a placa mais cedo, e virou-se para brincar com sua língua. Naquela noite, o chefe de cozinha prometeu ao seu irmão que amanhã ele tentaria 2 vezes mais para passar por Belmo e sua equipe. Quem diria que seu irmão a insultaria no local, dizendo que não a forçou a participar do exame. Ela mesma se inscreveu sozinha, e agora ela até arruinou todo o concurso não sendo digna de ser uma chefe coreana. O chefe o acusou com raiva de ser um bastardo, culpando-o por quebrar a cabeça no passado. Pessoalmente se arrastou do restaurante de Belmo. Agora ele está constantemente sendo beliscado e rebaixado, em comparação com o tenso confronto entre os dois. A atmosfera entre Jianzhu e Belmo é muito harmoniosa. Jianzhu retorna ao restaurante para preparar os ingredientes para amanhã, acidentalmente, encontra um isqueiro no chão da cozinha. Ela pensou que era coisa do Belmo e ele não tinha permissão para fumar perto do restaurante. Belmo explicou, ele não tem fumado no restaurante recentemente. Ele olhou fixamente para as palavras no isqueiro, como se tivesse descoberto algo. No dia seguinte, seu pai voltou ao festival gastronômico cheio de confiança, mas não teve tempo de abrir para vendas. Eu vi meu irmão convidar um cantor famoso para promover o food truck do chefe. Todos foram atraídos para aquele lado. Belmo correu para calcular o livro com o chefe de cozinha. O chefe disse francamente que não convidou o cantor para vir. Belmo imediatamente entendeu que não era o jogo de seu irmão. Retornando ao food truck, seu pai estava preocupado sobre o que fazer. Eles são forçados a apresentar novas ideias. Nesse momento, Jun-sung trouxe o vinho não alcoólico da herança de sua família. Propôs um programa para comprar rolos de arroz e dar vinho. Jianzhu e Belmo terminaram de provar e foram completamente conquistados pelo sabor do vinho. Quando o grupo pensou em um nome para o novo como, foi justamente quando o Quimera parou ontem. Ele ainda ansiava pelo gosto de ontem, querendo comprar uma porção extra de rolos de arroz. Belmo imediatamente processou e fez um outdoor anunciando rolos de arroz com vinho não alcoólico. Graças à promoção contínua do Quimera, mais e mais clientes vieram visitar. Como seu pai correu para seu trabalho agitado, SRA Myung e Jun-sung porque queriam vender mercadorias. Rumores corriam de que Belmo e Jianzhu eram recém-casados. Saindo para vender mercadorias para ganhar dinheiro para comprar leite para o bebê, especialmente para os rolos de arroz do bebê. Belmo teve que continuar atuando apenas para reter clientes. Ele olhou para Jianzhu timidamente. Felizmente, Jianzhu não mostrou nenhum aborrecimento. Quando os ingredientes se esgotam novamente, o festival gastronômico fecha gradualmente. Belmo e todos estavam muito confiantes no número de votos. Sentados nervosamente sob o palco esperando que o vencedor fosse anunciado. Mas o que os surpreendeu foi que a equipe vencedora foi a equipe do chefe de cozinha. Ou seja, o restaurante de seu irmão e eles apenas ganharam a posição de vice-campeão. Jun estava tão zangada que queria bater na mesa e sair. Mas Jianzhu escolhe aceitar a realidade. Mesmo que não haja um prémio de 100 milhões, mas ainda foi o suficiente para remodelar a cozinha. E ela ficou muito satisfeita. Belmo parou seu irmão quando ele estava prestes a sair. Ele adivinhou que foi seu irmão quem poupou os votos. Irritado com ele por mirá-lo, tocando em truques sujos repetidas vezes. Até atear fogo ao restaurante. Ele percebeu que o isqueiro era de seu irmão. Mas o irmão não admitiu, então fechou a janela do carro e dirigiu direto. Belmo retornou à cena e viu Jianzhu rindo e brincando com as crianças. Ao lado dele,
o chefe murmurou uma frase. Móveis rústicos. Belmo imediatamente pediu ao chefe para falar com cuidado. O chefe de cozinha deliberadamente te deixa pendurado como Jeonju, não é? Bel ficou envergonhado, gaguejou e apressadamente mudou de assunto. Ele caminhou até Jeonju e perguntou suavemente por que ela não voltou primeiro para a irmã Mai. Jeonju respondeu com um sorriso. Ela estava esperando que ele voltasse. As crianças correram para brincar novamente. Jeonju de repente agarrou a mão de Belmo e fugiu. Ele ficou surpreso por um momento, então sorriu levemente. Deixando-a arrastar o rosto até a porta do restaurante. Quando ele soltou sua mão, ele ainda tinha um pouco de apego. Bel olhou para as gotas de suor no cabelo de Jeonju. Finalmente incapaz de esconder seus sentimentos. Ele estava apaixonado por uma pessoa e essa pessoa era Jeonju. Depois de falar, Belmo tomou a iniciativa de beijar Jeonju. No começo, Jeonju estava um pouco, mas então ela ouviu seu coração e fechou os olhos. No entanto, o ar doce foi interrompido pela SRA Angun e Chunsung apareceu de repente. Jeonju se assustou e imediatamente empurrou o Bel para fora, tentando esconder o ato íntimo entre os dois. Minha irmã estava chateada e brincou que estava progredindo rapidamente. Há poucos dias, nem conversávamos juntos. Agora é hora de abraçar e beijar. Belmo não conseguia esconder a alegria em seu rosto e continuava olhando para Jeonju. Eu quero saber se ela se sente como eu, se ela espera que o relacionamento dê mais um passo. Mas para sua decepção, Jeonju pediu seriamente para a irmã Mai ficar chateada e parar de provocar. Disse solenemente que o beijo agora há pouco foi apenas um engano, proibindo que isso seja mencionado novamente. Bel ficou magoado, seu humor caiu. Naquele momento, um casal entrou para perguntar. A mulher do casal era francesa. Como ele havia estudado no exterior, Belmo conversou em francês com muita fluência. Minha irmã estava chateada e ficou ao lado dela em admiração. Esperando o hóspede sair, os dois perguntaram imediatamente o que o hóspede queria. Belmo disse que eles queriam fazer uma reserva para o outro dia. Ele nem teve tempo de dizer tudo. Jeonju de repente disse que não conseguia uma reserva, dizendo que o casal estava prestes a se casar. Os pais da garota viriam da França, mas sua mãe não conseguia comer as mandíbulas. Além disso, nenhum dos lados da família apoia esse casamento transnacional. Nesse momento, os três sabiam que Jeonju também falava francês. Ela pensou que a cozinha ainda não havia sido limpa e queria recusar o pedido. Belmo analisou os benefícios e os malefícios, aceitou pedidos de festas privadas. E poderia ganhar uma semana inteira por dia, se ambos os pais gostarem de sua comida, enquanto os ajudam a cultivar seu casamento. Isso ajudou o restaurante a se tornar muito mais famoso. SRA Mai UNG e Chunsung concordaram com a opinião de Belmo. Jeonju teve que concordar. À noite, Jeonju trabalha meio período para estudar os gostos franceses. Quando saí para respirar, vi Belmo bêbado ao vento em frente à porta. Belmo a viu e imediatamente correu atrás dela para perguntar porque ela disse que o beijo entre eles estava errado. Então, confessando alto seu amor, ele deseja sinceramente fazer parte da vida de Jeonju. Ele prometeu não afetar o trabalho dela no restaurante. E apenas pedir uma chance de sair em um encontro depois do trabalho. Após a nomeação, se não se encaixar, você pode parar. Antes de sair, ele prometeu a ela que depois de receber os hóspedes franceses, ele sairia para se preparar para receber novos convidados com um novo visual. Belmo encomendou especialmente um novo uniforme. Todos os quatro trocaram de roupa, confiantes e prontos para começar a trabalhar. Mas Jeonju não esperava que seu namorado aparecesse neste momento. No momento em que o vi, as memórias dos velhos tempos voltaram. Naquele ano, eles trabalharam juntos em um restaurante francês no Japão. Sentimentos doces e estáveis, mas um erro ao preparar os ingredientes causou grandes danos. Quando o chefe procurou o responsável, o namorado não se atreveu a admitir sua culpa. Jeonju assumiu a responsabilidade em seu nome e foi demitida pelo restaurante. Lembrando da velha história, Jeonju caiu em lágrimas. Depois de se acalmar, ela concordou em sentar e conversar adequadamente com seu namorado. Belmo estava com ciúmes, não querendo que os dois se separassem. Juntamente com a SRA Mai, ela entrou no pneu do carro e ficou do lado de fora ouvindo. A SRA Mai UNG mostrou emocionalmente a Belmo a foto que encontrou, suspeitando que o namorado dela não é simples. Belmo vê fotos no gelo. Acabei de saber que Jeonju se formou na melhor escola de culinária dos Estados Unidos. O aparecimento do ex fez Jeonju se envenenar, o que também fez Belmo se sentir desconfortável. Ele estava preocupado que Jeonju voltasse para sua antiga província. Ele ainda mandou uma mensagem de texto, lembrando-a de estar alerta para receber o próximo hóspede importante. No dia seguinte, o jovem casal levou seus pais ao restaurante.
Jeonju e Mai Wen-je ajudam no comando da comida. Belmo e Chunexeon estão encarregados de servir. Como ambas as partes se opõem ao casamento transnacional, os pais ficaram frios como dinheiro quando se sentaram. A atmosfera estava muito tensa. Belmo trouxe o prato que Jeonju havia estudado cuidadosamente. Depois de provar, ambos os lados estavam cheios de elogios e viram que o ar gradualmente se acalmou. Belmo se posicionou como um intérprete e serviu de ponte para a comunicação. Pouco a pouco, os pais também gradualmente dissolveram sua agressão. Levantando um copo alegremente, a atmosfera se torna harmoniosa e aconchegante. A festa terminou. Todos agradeceram sinceramente à comida de Jeonju e ao serviço de Belmo. Todos estão muito satisfeitos com o restaurante. Após a recepção, Belmo lembrou a Jeonju para não se esquecer do compromisso. Quem diria que naquele momento os namorados apareceria novamente? Belmo abaixou. Jeonju mudou de ideia, querendo se livrar de seu namorado. Mas Jeonju disse a ele para ir primeiro, prometendo vê-lo antes das 9 horas. Depois que Belmo saiu, o namorado declarou claramente o propósito de vir. Querendo retomar seu antigo amor com Jeonju, voltar para o Japão juntos. Belmo estava esperando, mas estava inquieto, preocupado que Jeonju voltasse ao seu antigo amor. Felizmente, não muito depois, ele viu Jeonju chegar na hora certa. Ele levou Jeonju para o telhado cuidadosamente decorado para assistir ao filme. A atmosfera é tímida e romântica, especialmente quando há uma cena de beijo no filme. Os dois ficaram ainda mais envergonhados. Depois de assistir ao filme, Jeonju perguntou a Belmo por que ela não estava curiosa sobre ela e seu namorado. Belmo fez uma expressão relaxada, dizendo que se ela quisesse contar a ele, ela contaria a ele mesma. Jeonju confidencia que é órfã, abandonada em um templo no sopé da montanha. As memórias de infância são apenas pagodes e monges. Crescendo, ela se apaixonou por cozinhar, se formou em culinária vietnamita. E então foi trabalhar em um restaurante francês no Japão. Lá ela conheceu seu namorado, ele a tratou muito bem e ela o amava muito. Sabendo que seu namorado queria que ela voltasse para o Japão, Belmo apressadamente perguntou a ela o que ela achava. Jeonju sorriu brilhantemente. Ela disse que estava administrando Danguat muito bem e que não podia desistir do que tinha. Belmo apenas respirou aliviado naquele momento. Mas na manhã seguinte, quando ela chegou ao restaurante, a SRA Ma Yang-yun disse a ele. Jeonju deixou uma carta e foi para o Japão. Na carta, ela escreveu para entregar temporariamente a cozinha à SRA Mai, dizendo a Belmo para esperar que ela ligasse. No final da carta, ele também desenhou um general. Belmo e os outros dois encontraram o comum de acordo com o desenho. As conclusões sobre o conjunto geral de regras de operação para o uso de cabras. Outros materiais devem garantir o frescor. Lembre-se de usar um para-brisa. Além disso, há um manual de pratos. Jeonju espera que, durante sua ausência, a SRA Ma Yang-yun cozinhe de acordo com o manual, mantendo o restaurante funcionando de forma estável. Então, na noite anterior à partida, meu namorado ligou para Jeonju. Disse que o chefe Kang, a quem ela mais respeitava, estava gravemente doente. Espero que você venha vê-la uma última vez. Portanto, Jeonju se juntou a ele em um voo para o Japão. Belmo estava determinado a criar algo em sua ausência, para fazê-la olhá-lo com olhos diferentes. Infelizmente, as habilidades da SRA Mai não são boas o suficiente. Jeonju seguiu o manual, mas a comida ainda não podia ser tão boa quanto Jeonju fazia. Diners decepcionantes, toda mulher tem restos de comida. Belmo olhou para o restaurante e se sentiu impotente. Naquele momento, sua secretária chegou de repente. Na frente de minha irmã Jeonju, ele fingiu ser amigo de Belmo em sua cidade natal. Falando em visitá-lo quando restavam apenas 2 pessoas. A nova secretária revelou o verdadeiro propósito. O chefe de cozinha que ela seguiu seu irmão foi demitido. Ela voltou para o restaurante de Belmo. Para derrotar seu irmão, a secretária quer continuar seu plano de roubar o manual de receitas de Jeonju. Se você puder fazer isso, o restaurante de Belmo definitivamente alcançará 3 estrelas. Na verdade, originalmente Belmo veio para Jeonju para roubar a receita. Mas depois de trabalhar com Jeonju, ele mudou de ideia. Agora tudo o que ele quer é administrar Jeonju com todos para impedir que o secretário atinja seu objetivo. Belmo silenciosamente guardou o caderno na mesa de tesoura. Depois, Jun-sung, que já não gostava do secretário, desejou que o vinho o deixasse bêbado. Deixá-lo dormir por 3 dias e 3 noites. Longe de Jeonju, Jun-sung pegou o vinho de abóbora e o moveu para a casa. Um pequeno copo para o secretário ficar bêbado. Apenas terminando de providenciar para o secretário, Belmo recebeu um telefonema de Jeonju para relatar sua segurança. Ele tinha 1000 perguntas para fazer. Mas ele ouviu a voz de seus namorados chamando o nome de Jeonju do outro lado da linha.
Jeonju imediatamente jogou o telefone fora. Belmo não conseguiu mais manter a calma. Ele decidiu imediatamente ir ao Japão para procurá-la. Ele primeiro trancou o secretário, proibindo-o de entrar no Jeonju. Então entrega o restaurante para Jun Sung para administrar para ele. Depois de cuidar de tudo, ele imediatamente voou para o Japão. Jeonju chegou primeiro ao Japão e foi ao hospital visitar o chefe Kang. Infelizmente, ele não a reconheceu mais. O chefe que antes era cheio de temperamento masculino agora é apenas um pequeno paciente pancreático. Jeonju não podia aceitar isso e ela fugiu do quarto do hospital. Seu namorado disse a ela: "O chefe Kang não come nem bebe há muitos dias. Espero que você cozinhe uma refeição para ele." Afinal, ele costumava amar a comida que ela cozinhava. Depois de visitar o restaurante, o namorado esclareceu: agora ele é o chefe de cozinha e substituirá o chefe de cozinha Kang como chefe. Jeonju lembra de não ser muito ganancioso. Ser chefe e chefe não é uma tarefa fácil. Seu namorado aproveitou a oportunidade para convidá-la de volta para ajudar. É também para ele ter a chance de se redimir. Ele acha que ela se apega ao bode e não tem futuro. Jeonju nem teve tempo de responder. Agrião veio procurá-la, aproximou-se e gritou com o namorado dela. Aos olhos dele, um bode é 1000 vezes melhor que um par cego. Jeonju culpou Mu por deixar o restaurante sozinho. Mu confessou em voz alta: "Eu vim te encontrar porque sinto sua falta." Depois de sair do mercado, os três foram beber juntos. Quando Jeonju entra no banheiro, os dois rivais se confrontam ferozmente. O namorado se gabou de ter namorado Jeonju por 3 anos. Entendendo-a tão bem quanto a palma da mão. Contra-ataque de Agrião, sejam 3 anos ou 30 anos. É uma coisa do passado. O namorado continuou a atacar. Dizendo que o nome de um guato foi dado ao restaurante por Jeonju. É porque os dois haviam prometido abrir um restaurante. Com tal nome fora de Saigon. Agrião é ferido por esse fato. Naquele momento, ele recebeu uma ligação do chefe. O chefe pediu-lhe para ver as fotos imediatamente. O Agrião abriu e olhou para ele. Inesperadamente, era uma foto de seu namorado. Então o chefe voltou ao restaurante de seu irmão para pegar a comida. Acidentalmente descoberto em seu computador uma série de documentos. Sobre o próximo acordo com o Murai. Olhando para a foto. Ela adivinhou que seu irmão iria assumir a caverna de luxo a todo custo. Se ele for bem sucedido, ele não terá mais um lugar na caverna de luxo. Neste momento, ele viu Jeonju e seu namorado conversando alegremente. Em termos de ficar frio, ele silenciosamente tomou uma decisão. Depois de sair do bar, Mu e Jeonju foram a uma loja de macarrão na beira da estrada para uma refeição noturna. Jeonju percebeu que o proprietário estava fazendo um macarrão de ouriço do mar bastante estranho. Então ele fez mais algumas perguntas. O proprietário disse que a receita foi ensinada por um amigo-chefe. Infelizmente, toda vez que ele vinha, aquele amigo não parava de murmurar. Ainda não era o mesmo que a criança tinha feito. Jeonju reconhece imediatamente que o amigo que o proprietário diz é o chefe Kang. E a criança em suas palavras era ela. Naquele ano, para melhorar as refeições para a equipe, ela adicionou o ouriço do mar restante ao macarrão. Inesperadamente, ele foi elogiado por todos. Naquela época, o chefe Kang não a elogiou nem um pouco. Mas depois que ela saiu, ele procurou para sempre por aquele gosto em sua memória. Mu sugeriu fazer macarrão de ouriço do mar para o chefe Kang. Talvez esse gosto pudesse ajudá-lo a recuperar sua saúde. Antes de partir, Jeonju beijou levemente suas costas. Para agradecê-la por estar sempre ao seu lado. Encorajando e capacitando-a. Aguapé parou maldosamente de tocar no lugar. Que tinha acabado de ser beijado e riu estupidamente. Tendo-se apaixonado por Jeonju. Ele só queria que ela fosse feliz e feliz. Coisas como roubar a receita a machucariam. Ele absolutamente não faria isso. Terminando com Jeonju. Ela procura seu namorado. Expôs diretamente o fato de que ele planejava vender o restaurante El Murai para seu irmão. E perguntar sobre o real motivo de querer trazer Jeonju de volta. O nome do ex-amante sabia que ele era o segundo jovem da família rica. Suspeitando que ele era deliberadamente humilde. Apegando-se a Jeonju o dia todo. Deve haver algum tipo de propósito aberto. Deste lado, Jeonju foi ao mercado de manhã cedo. Para comprar ouriços do mar frescos. A princípio, ele marcou um encontro para ir com ela. Mas ele nunca apareceu e não conseguiu fazer uma ligação. Depois de comprar os ingredientes, ela voltou ao restaurante El Murai para começar a trabalhar. Depois de um tempo ocupado, todos trouxeram uma tigela de macarrão de ouriço do mar para a frente do chefe Kong.
assim que provou o sabor familiar. Ele imediatamente chamou o nome de Jeonju. Segurou sua mão com força e se desculpou. Cozinhar o prato errado fez com que Jeonju deixasse seu emprego no passado. Ele sabia que não era culpa dela, mas ele não se manifestou por isso. Jeonju gentilmente comeu o chefe Kong. Está tudo acabado, eu superei isso. Agora eu vivo muito bem. O examante viu que o chefe Kong recuperou seus espíritos. Expulsou todos. Disse que tinha algo a dizer a ele em particular. Logo, ele saiu do quarto do hospital. Enviando a todos o contrato para transferir a propriedade. Anunciou que se tornaria o chefe de cozinha. E proprietário do restaurante Le Murai. E venderia o restaurante para o Sr. Oscar. Eu jurei que era tudo por causa do pensamento do chefe Kong. Mas Jeonju já havia suprimido suas palavras. Na verdade, ela investigou e descobriu que o lugar onde o remédio foi jogado fora pertencia ao chefe Kong. Suspeitando que ele queria assumir o restaurante, ele deliberadamente jogou fora os cigarros. O examante justificou que o próprio chefe Kong não queria ficar paralisado pela droga. Então ele pediu para ele jogá-la fora. Quanto a vender um restaurante, eu penso na equipe. Agora o restaurante está com um prejuízo sério. Incapaz de pagar salários se não estiver prestes a ser importado. Só pode ser fechado. Independentemente do que seu ex diz. Jeonju ainda pensa que ele é apenas para ganho pessoal. Nesse momento, Belmo, que ficou em silêncio desde o início, disse a ele que a fusão iminente havia sido cancelada. Na noite passada, Belmo ligou para sua mãe, pedindo a ela para ajudá-lo a restaurar sua posição. Depois disso, ele imediatamente voltou para a Coreia. Como acionista, ele impediu a fusão iminente entre o Sr. Oscar e Le Murai. O plano desmoronou e deixou o examante com raiva. Ele brandiu seu punho para Belmo. E os dois correram para uma briga. Jeonju correu furiosamente, empurrando Belmo. O chefe no quarto de hospital falou para impedir a briga. Ele pediu para todos entrarem na sala. O chefe Kang segurou a mão de Jeonju e perguntou se ela havia encontrado o prato que queria fazer. Depois disso, ele chamou seu examante para se aproximar. O examante pensou que seria repreendido, mas não esperava que o chefe Kang o abraçasse. Ele disse que sabia que ele estava tão preocupado com o futuro de Mirai quanto ele. Contanto que pensemos em maneiras juntos, definitivamente superaremos as dificuldades. O examante estava cheio de remorso, curvou a cabeça perto da cama e chorou sem parar. Depois que a saúde do chefe Kang se recuperou, Jeonju decidiu voltar para a Coreia. Antes de partir, ela mais uma vez recusou a insistência de seu ex. Olhando para o agrião esperando na neve, ela disse francamente que iria mantê-lo. Memórias do passado com seu ex em seu coração, então você vai deixar ir e seguir em frente. No voo de volta, Jeonju se apoiou em seu ombro para tirar uma soneca. Beomu se sentiu extremamente doce quando de repente recebeu uma mensagem de sua mãe. Ela disse que o ajudou a restaurar sua posição e que ele lhe devia um favor. Finalmente voltou para Dongui, onde ele ansiava dia e noite. Os dois abraçaram a Sra Angung cheios de emoção. A Sra Meung implorou um ao outro porque Chun Sing não foi trabalhar. O compatriota do agrião que veio ajudar também saiu silenciosamente. Nesse momento, ele se lembrou de que a secretária fingiu ser uma compatriota. E foi trancada no armazém por ele. Ele correu apressadamente para lá, não esperando que a pessoa que estava trancada não fosse a secretária. Mas Chun Sing se culpou pela armadilha quando trouxe arroz para a secretária. A secretária e o chefe o trancaram, percebendo que o chefe havia entrado sorrateiramente em Dongui. Vendo o perigo, ele imediatamente retornou a Dongui para verificar se o menu ainda estava seguro. Inesperadamente, o menu não voou. Para evitar que o chefe roubasse o menu, ele ligou para ela e voltou dirigindo. Nesse momento, o chefe olhou para o telefone, mas deliberadamente não atendeu. Porque naquele dia havia um examinador que veio ao restaurante fazer um pedido. Ela planeja usar o menu de Jeonju para ganhar 3 estrelas, provando assim sua força. Duckweed mal podia esperar para retornar ao restaurante de motocicletas sob seu nome. Assim que os juízes tinham acabado de sair. Pouco antes disso, o chefe de cozinha usou o prato de neve da boa vontade no menu de Jeonju, recebendo elogios simultâneos dos juízes. Percebendo que eu estava atrasado, Duckweed repreendeu furiosamente o chefe de cozinha por roubar os esforços de outras pessoas descaradamente. O chefe de cozinha retrucou em voz alta que era apenas aprendendo seu jogo familiar. Ele também enfatizou que este é o território dela e Dongui é apenas um trampolim. Ela pediu que ele parasse permanentemente de servir a neve da boa vontade em Dongui. O astuto Duckweed retornou para Dongui. Sorrateiramente colocou o menu de volta no mesmo lugar quando ninguém percebeu. Inesperadamente, assim que ela terminou de pedir, Jeonju apareceu atrás dela.
Felizmente, ela não notou suas ações. 3 dias quando ele voltou para a moto. Ele deixou um papel colorido dizendo que não estava se sentindo bem e pediu meio dia de folga. Suas palavras, Jeonju sabia que o chefe tinha ido a Dongui. Neste momento, ela ainda pensava que o chefe era a namorada do conspirador. Então ela suspeitou que ele estava tirando uma folga para encontrar essa pessoa. Mas Jeonju não perguntou mais nada a ele e trouxe-lhe uma tigela de mingau de feijão muito pré-cozido, esperando ajudá-lo a nutrir seu corpo. Biomu ficou emocionado e amado, querendo contar a verdade a ela. Mas quando ele olhou para aqueles olhos claros, ele não conseguiu proferir uma palavra no dia seguinte, quando um hóspede usando um chapéu entrou no restaurante. Depois de sair, ele deixou um isqueiro na mesa. Biomu percebeu imediatamente que este isqueiro era exatamente o mesmo que causou o incêndio no restaurante. Ele se lembrou que essa pessoa estava insatisfeita quando o restaurante foi tomado e veio ao portão do grupo para protestar. O Duckweed imediatamente foi para o lugar onde a pessoa estava se abrigando, questionando por que ele incendiou Dongui. O homem disse sem rodeios que era porque ele queria vingança. Naquela época, ele protestou por muitos dias sem que ninguém apontasse o dedo. Enquanto o Murai planejava viver feliz e tranquilamente, sentindo-se injustiçado, ele queria lhe dar uma lição. O Murai disse com uma voz fria de alerta. Se ele ousasse tocar no Dongui, ele não o deixaria em paz. Depois de encontrar o homem, ele foi ver sua mãe novamente. Ela disse que a corporação lidaria com o incendiário e pediu-lhe para retornar ao seu cargo em breve. Ela também mencionou que os juízes apreciaram muito a neve da boa vontade. Se você pedir 3 estrelas, outros restaurantes não poderão mais fazer este prato. A melhor maneira é fazer com que Dongui feche a porta. O Murai implorou à mãe que lhe desse mais tempo. Mas sua mãe lembrou de que ele deveria continuar da maneira antiga. Não de truques para obter o menu. O Murai caiu em um dilema. Jeonju não sabia disso. E viu que todos estavam trabalhando duro há vários dias. Ela liderou o grupo para o templo onde cresceu para relaxar. Todos e os monges no templo cantaram e cultivaram. Cultivando seu temperamento. O humor gradualmente se acalmou. Naquela noite, ele veio secretamente encontrar Jeonju, querendo confessar ter roubado o menu. Mas ela o arrastou para ver a lua. Ele não pôde deixar de quebrar aquele momento lindo e pacífico. E mais uma vez engoliu as palavras que estava prestes a dizer em seu coração. Jeonju confidenciou a ele sobre sua infância, quando ela foi abandonada no passado. O anfitrião a descobriu e a tratou como sua própria filha. Os monges do templo também a tratam como uma parente. Este lugar será para sempre o lar dela. Ela também perguntou sobre sua história de vida. Ela também mencionou a primeira vez que tentou comer kimchi em Dongui. Uma expressão estranha apareceu em seu rosto. John Dew imediatamente pensou que ele era um homem com uma história própria. Biomu apenas disse que ele tinha comido kimchi com um gosto assim, feito por sua avó. Eu não quero dizer mais nada. Antes de sair do templo, o monge disse a eles que ninguém no mundo está livre de erros. Aqueles que não veem a verdade claramente vivem nas trevas para sempre. Esperançosamente, depois de retornar, todos podem encontrar sua própria verdade. As palavras do monge deixaram a trama inquieta. John Dew fez entender que os seres humanos não lutam apenas sozinhos. Mas a sinceridade é mais preciosa que o dinheiro. Antes que ele pudesse terminar de falar, John Dew de repente o beijou. O beijo terminou e ele estava prestes a continuar a confessar, quando seu irmão de repente invadiu. Não muito antes, meu irmão recebeu uma mensagem do Erva-Pato. Disse que não queria voltar ao seu antigo cargo e desistir de seu status como o sucessor da caverna. No entanto, quando ele soube que apenas a casa do Sr. Chin, contando com o menu roubado pelo Erva-Pato para alcançar 3 estrelas Michelin, ele pensou que a trama o havia enganado. Com raiva, ele decidiu ensinar uma lição ao Erva-Pato. Ele veio na frente de John Dew e cercou a trama para vir aqui para roubar o menu. E o prato que os ajuda a obter 3 estrelas é desse menu. Em resposta à pergunta de Dzon, o trapaceiro admitiu com dificuldade. Originalmente, ele realmente veio aqui para pegar a receita, querendo fazer a cabra do meio ter que fechar a porta. Dzon Dew não pôde aceitar essa verdade cruel. Com raiva por ele ter retrucado seus sentimentos sinceros, não o deixando explicar mais. Ele que arruinou tudo está sem vida. A dor de Dzon não pôde ser aliviada. Ela ainda estava rindo e brincando como todos os dias, quando ela veio ao restaurante. Mas quando ele viu Dzon Dew sentado em oração e planejando, ele não conseguia ver. Shunzeng estava prestes a chamar o planejador, mas Dzon Dew o impediu. Ela anunciou que de agora em diante,
Há apenas 3 deles restantes no restaurante. E ela não voltará. Shun achava que o casal era uma piada. Ela não voltará. Shun achava que o casal estava discutindo. Mas ela sentiu que algo estava errado. Não era apenas uma discussão. Jeon-dew não explicou muito. Ela colocou toda a sua mente em cozinhar. Mas alguém que sempre foi perfeccionista. Como ela continuava cometendo erros. Às vezes, esqueço de adicionar molho. Às vezes, deixo o molho de espinha de peixe sem remover. Ela percebeu que seu estado atual não era adequado para cozinhar. E imediatamente perguntou o que havia acontecido. Jeon-dew não estava mais escondido. Ela disse que a astúcia tinha vindo desde o início. Apenas para roubar a receita. Shun Zhang não podia acreditar. Mas Jeon-dew está sério. Expressão angustiada o fez incapaz de acreditar. Bill planejou retornar ao restaurante de motocicletas. Ignorando a obstrução da secretária. E o chefe de cozinha. Ele apresentou sua demissão. Então abraçou suas roupas e saiu para a chuva forte. Pensando no olhar doloroso de Jeon-dew. Que foi ferido por ele. Ele não pôde deixar de cair em lágrimas na chuva. Ao mesmo tempo, John viajou para ajustar seu humor. Fechando temporariamente o restaurante. E retornando ao templo onde ela cresceu. Assim que ela viu o presidente, ela chorou em seus braços. O presidente deu um tapinha nela. Aconselhando-a a deixar de lado todos os pensamentos ciumentos. E encontrar a paz em seu coração. À noite, ele presidiu um passeio de observação de estrelas com John. Jeon-dew confidenciou que ela havia amado sinceramente. Mas foi enganado por sua própria pessoa de confiança. E estava com muita dor. O presidente recontou a velha história. Quando Jeon-dew deixou o templo quando adulta. Que estava muito preocupado com a vida dela lá fora. Mas agora, vendou a fazer bolos. As pessoas perceberam que ela tinha uma perspectiva diferente sobre culinária. Agora, em vez de apenas se importar com o processo de cozimento, ela se importa mais com como a pessoa que gosta. O presidente a aconselhou a pensar cuidadosamente sobre o motivo dessa mudança. Talvez ela encontrasse a resposta que estava procurando. Incapaz de dormir, John se levantou cedo e preparou o café da manhã para os monges. Quando estava na cozinha, ela pareceu ver a imagem de si mesma soprando seu bebê. Quando ela era criança, Jeon-dew perguntou por quanto tempo ela pretendia se esconder. Ela não deveria cozinhar aqui. Mas voltar para o bode. Jeon-dew foi movida às lágrimas. Presidindo o prato de que ela gostava quando criança. Disse que o aguapé tinha vindo aqui silenciosamente. Mas ele só ousava se esconder. Não ousava encontrá-la. Biomu brincou que costumava pensar que era um homem liberal. Mas olhando para trás agora, ele era apenas um covarde que não ousava dizer a verdade. Presidindo a exortação de John para descer a montanha. Todos os problemas em seu coração. Apenas o oposto pode encontrar uma solução para alcançar a verdadeira paz. Nesse momento, Jeon-dew ainda não sabia. Ao pé da montanha estava deitado. O Michelin. A Diamond Heavy Organization. Anunciou oficialmente a lista de restaurantes coreanos com 3 estrelas. Mamãe esperou nervosamente. Não sentada fora do restaurante dela. Há também outro restaurante que também recebeu 3 estrelas. Isso é o Strum de Cabra de Jeon-dew. Ninguém sabia que o Strum de Cabra alcançou 3 estrelas. Graças à recepção de um casal estrangeiro no passado. E o pai da garota é o juiz da Diamond Organization. Ele não conseguia esquecer o sabor do prato de Jeon-dew que ele costumava cozinhar. E tomou a iniciativa de adicionar uma porção de 3 estrelas para o bode. A mãe Duckweed não está comprometida em não conseguir monopolizar o trono. Ela imediatamente foi ao produtor que a havia convidado para a televisão. Pedindo a ela para refazer o show de uma maneira diferente. Depois disso, ela mandou alguém encontrar o Duckweed que estava bebendo vinho para aliviar sua tristeza. Nesse momento, ele sabia que o Strum de Cabra também foi premiado com 3 estrelas. Mas ele não sabia para que sua mãe veio. Ela foi direto ao ponto. Querendo organizar um duelo entre Moto e Strum de Cabra. O status de 3 estrelas é apenas para um restaurante. Como uma competição entre ele e seu irmão por um longo tempo. No final, houve apenas um vencedor. Biomu respondeu sem rodeios. Mesmo que fosse um teste com seu irmão. Seja uma competição ou um plano de teste no SR Oscar. Ele não estava interessado. A mãe dele viu que a criança se recusava a ouvir. E imediatamente abandonou a ameaça. O SR Oscar comprou o prédio onde a Dangot está sediada. Se ele não cooperar nas filmagens do programa, ela fará com que Jeon-dew não tenha lugar na indústria culinária. Para proteger a GOT,
Duque Wid veio até ela para cavar e emborrachar a carroça. Ele foi criticado e repreendido por eles. E até implorou para que eles se juntassem a ele na proteção da Got. Ela estava com raiva e ainda insistia em não perdoar. Duque Wid teve que voltar para a Got para pensar em como resolver isso. Da noite para o dia, ela mudou de ideia. Eles concordaram em ficar lado a lado com ele para manter a Got. Tanto o açougueiro quanto a loja de entrega também vieram ajudar. Biomu os abraçou emocionalmente um por um, agradecendo por acompanhá-lo em tempos difíceis. A equipe do programa começou a se preparar para a sessão de gravação oficial. O motivo do carro que o NGU entrou incluía filmagens agitadas. E o estrume de cabra não era inferior. Biomu atribuiu tarefas a todos. Ele os encorajou. Esta gravação foi a batalha de vida ou morte da Got. Mesmo que John Dew não estivesse presente, eles tinham que dar tudo de si para vencer. Todos bateram palmas juntos para pegar o espírito. E o lago ecoou a vitória da Got. O concurso de confronto entre o NGU e o estrume de cabra começou oficialmente a gravar. Além da mãe na cadeira de juiz. Quando o segundo juiz apareceu, Biomu e todos ficaram atordoados. Essa pessoa era o pai da noiva internacional que eles haviam entretido. Ele sorteou para competir por 2 restaurantes. O ingrediente obrigatório era frango. Primeiro, 30 influenciadores veteranos marcarão os pontos de degustação. Então foi a vez dos 2 juízes darem os pontos. A pontuação total mais alta será a vencedora. Como atual chefe de cozinha de estrume de cabra, ela decidiu fazer frango ensopado com vinho. De acordo com a receita do carro na estrada. Se você quiser cozinhar um delicioso frango ensopado, frango fresco de qualidade é o fator-chave. Duckweed e todos correram o dia todo sem encontrar galinhas. Duckweed adivinhou que era porque o carro estava jogando mal, cortando seu suprimento. Não havia outro jeito. Eles tiveram que usar frango congelado em vez disso. Mesmo que fosse apenas uma solução temporária. Antes das horas extras, a barriga de todos. Mesmo que fosse carne congelada. Também é necessário cozinhar o sabor mais único. Esta batalha deve ir com tudo. Depois que todos saíram, o carro apareceu silenciosamente depois de retornar do templo. Depois de não se verem por alguns dias. Ela se sentiu confusa quando voltou para sua cidade natal. Ele não sabia como lidar com todos. Então ele planejou se esconder por um tempo. Naquele momento, o irmão Duckweed apareceu de repente. Saiyan Dew não teve simpatia por este irmão arrogante. Lien friamente perguntou a ele o que ele estava fazendo aqui. Ele explicou que aos olhos de sua mãe, a carreira sempre vem primeiro. Tanto você quanto Duckweed cresceram nesse ambiente. E ele estava cansado disso. Ele espera que o carro possa entender o passado de Duckweed. E dê a ele mais uma chance de aprender a verdade. O carro tomou a iniciativa de ir ao motor de Duckweed. A secretária de Duckweed pediu desculpas por roubar a receita, implorando para que ela a perdoasse. Ela também disse que antes de encontrar o carro na estrada, Biomu é uma pessoa que só conhece benefícios. Não entende nada sobre emoções. Quando ela era criança, porque sua mãe estava ocupada com sua carreira, ela frequentemente negligenciava seus filhos. Duckweed anseia pelo amor de sua mãe, mas está sempre frio. Felizmente, há também uma avó ao lado dela para cuidar dela. Depois que sua avó morreu, ela sofreu imensamente. Mas sua mãe, a única filha, não compareceu ao funeral porque estava ocupado com o trabalho. Seu falecimento também varreu sua última crença nas emoções humanas. Foi só quando ele conheceu o carro que ele encontrou sua alma. E se tornou gentil e carinhoso. Nesse momento, ele ainda não sabia que o carro havia retornado. E entendeu seu passado. Ela está apoiando silenciosamente a terapia emocional. Eles usaram frango congelado para cozinhar o ensopado de frango perfeito. Os influenciadores provaram o frango grelhado do mato. E o ensopado de frango do Dengue, um após o outro. Os 2 juízes foram até o Dengue. Apreciaram o ensopado de frango. E então pontuaram. Combinando os pontos dos influenciadores. O produtor deu os resultados para a mãe do Ervapato anunciar. Ela viu que Dengue marcou 93 pontos. Enquanto Mato só tinha 89 pontos. O assistente do pai da noiva também confirmou suavemente que Dengue ganhou. Mas a mãe mentiu no ar que os 2 lados estavam iguais em pontos. Como resultado, o pai da noiva ficou indignado. A acusou de distorcer a verdade. E deixou a gravação no local. A mãe do Ervapato público ainda estava fria. Anunciando a organização da rodada secundária. Biomu criticou minha mãe excessivamente. Nós nos esforçamos muito e fomos tratados injustamente. Quando a mãe e a filha se confrontaram,
O carro em viagem apareceu de repente, aceitando mais uma rodada do exame. Ela propôs que desta vez não havia necessidade de quaisquer outros juízes. Apenas a mãe do erva-pato provou. Se ela não estiver satisfeita, ela tomará a iniciativa de fechar a porta do Dengue. A mãe concordou. Depois de confirmar que a câmara havia gravado as palavras do carro, ela saiu satisfeita. Biomu pediu desculpas ao carro por viajar, querendo falar claramente sobre a relação entre os dois. Mas o carro não lhe deu a chance de abrir a boca. Ela disse: espero o exame terminar. Vamos conversar mais tarde. Nesse momento, Duckweed recebeu uma mensagem de seu irmão, convidando-o para ir beber. A primeira vez que os dois irmãos se sentaram e conversaram calmamente, ambos entenderam muito bem que eram parentes próximos inerentemente. Só porque minha mãe impôs o sistema de seleção de herdeiros, fazendo com que os sentimentos fraternos fossem divididos. Então ele se tornou um oponente, perdendo-se cada vez mais no caminho errado. Meu irmão estava feliz por ter encontrado o que ele realmente queria. Biomu também o aconselhou a ouvir a si mesmo, para não ser cego para sua mãe nunca mais. Na manhã seguinte, a mãe do erva-pato veio a Dengue na hora certa. O erva-pato ia ajudar, mas foi expulso pelo carro na estrada. Shun puxou seu erva-pato público e sua mãe sentou-se na mesma mesa. Logo, a carruagem trouxe comida, e ela pegou porções para os três. Ela apresentou isso como um prato familiar, que a maioria dos coreanos costumava comer quando eram crianças. Durante sua ausência, ela percebeu que cozinhar deve colocar as preferências dos clientes em primeiro lugar. Ela espera que este prato possa reacender a amizade entre sua mãe e filha. Duckweed comeu o primeiro pedaço de kimchi e viu o sabor exatamente como o prato da vovó. Este irmão, minha mãe finalmente experimentou e viu o bolo de camarão. Ela se lembrou de ter mentido na televisão, que ela costumava fazer aquele prato para seus filhos. Mas, na verdade, ela nunca preparou refeições para seus filhos. Seu coração frio começou a tremer. Suas três cabeças estavam fixas em frente à câmara, fingindo que a comida era tão ruim que ela queria vomitar. Mas agora ela não podia mais fazer aquela coisa desumana. Finalmente, a mãe também elogiou a comida do Andocar como muito deliciosa. A crise da subrodada foi resolvida gentilmente pelo Andocar. A mãe Duckweed também conseguiu os vídeos de propaganda desejados. Antes de sair, ela declarou que o esterco de cabra poderia continuar a operar. Os dois lados também não são mais concorrentes. Antes de entrar no carro, seu irmão deu uma olhada em seu chapéu. Marca um encontro novamente, quando você tiver tempo livre para sair para beber juntos. Depois de falar, ele voltou para o carro. De repente, ouvi minha mãe dizer algo que nunca tinha acontecido. Da próxima vez, ela também quer ir com seus dois filhos, para visitar o túmulo de sua avó. Depois de entrar no irmão da mãe, o Duckweed e o carro na estrada juntos respiraram levemente, vendo que o carro estava prestes a voltar para o restaurante. Duckweed imediatamente o perseguiu para se desculpar por ter tido a intenção de roubar a receita. Ele espera que o carro ainda lhe dê a oportunidade de cometer erros. O carro parou, contando todos os problemas que o Duckweed causou desde o dia em que se conheceram. Por fora, parece estar repreendendo, mas, na verdade, é alegre. Os dois tiveram muitas memórias bonitas e inesquecíveis. Quantas coisas ruins você causou para ainda me manter? Porque eu gosto de você. O Duckweed abraçou, confessando seus sentimentos sinceros. Os dois estavam prestes a se beijar, quando foram pegos no carro de borracha que estava escondido, causando acidentalmente um ruído. Duckweed perseguiu o carro, porque arruinou a atmosfera romântica. Os quatro riram e brincaram, voltando aos dias de luta juntos.